Jurassic Park 1993 mudou a forma como percebemos os dinossauros, especialmente os raptors. No filme, esses predadores são imponentes, agressivos e parecidos com répteis gigantes. Eles são criaturas assustadoras e ágeis, mas isso é realmente fiel à ciência? Vamos descobrir a verdade por trás dessa imagem. A história começa a mudar quando, na década de 1990, cientistas começam a encontrar fósseis de dinossauros com penas. Uma descoberta revolucionária que coloca em dúvida a visão tradicional dos dinossauros como criaturas escamosas e sem penas. O Velociraptor real era muito menor do que o mostrado nos filmes. Ele tinha o tamanho de um peru, e não os impressionantes 2,5 metros que vimos em Jurassic Park. Além disso, ao contrário da ideia de um réptil gigante, ele era coberto por penas, e não escamas. As penas nos dinossauros não eram apenas decorativas, elas ajudavam na termorregulação, protegiam os dinossauros do frio e eram vitais para os comportamentos sociais e até para o voo, no caso de algumas espécies. Isso muda a maneira como vemos esses animais. Para entender os raptors com penas, precisamos falar sobre a evolução dos dinossauros para aves. O Velociraptor fazia parte dos Dromaeosaurídeos, um grupo de dinossauros que compartilham muitas características com as aves modernas. Esses dinossauros com penas são o elo perdido entre os répteis e as aves que conhecemos hoje. Uma das grandes diferenças entre os raptors dos filmes e os reais está no tamanho. Os raptors em Jurassic Park eram grandes, com garras de 30 centímetros e uma estrutura poderosa. Porém, o verdadeiro Velociraptor tinha apenas cerca de 60 centímetros de altura e pesava pouco mais de 10 quilos. O Velociraptor não só era pequeno, mas também inteligente. Estudos revelam que esses dinossauros tinham cérebros relativamente grandes para o tamanho do corpo, o que lhes dava habilidades de caça mais complexas, incluindo cooperação e estratégias de ataque em grupo. Ao contrário dos raptors de Jurassic Park, que caçavam em grande velocidade, os Velociraptors reais provavelmente usavam sua inteligência e agilidade para caçar em grupos menores, talvez com ataques coordenados, e não de forma frenética e isolada. Como as aves modernas evoluíram dos dinossauros, podemos ver que o Velociraptor e outros dinossauros com penas são, na verdade, parentes das aves que vemos hoje. Isso nos leva a pensar que, na verdade, esses dinossauros já possuíam comportamentos complexos, muito mais próximos dos pássaros do que imaginávamos. Hoje, graças a descobertas científicas, podemos ver os raptors de uma maneira mais precisa e fascinante. Eles não eram monstros escamosos e gigantes, mas animais ágeis, inteligentes, com penas coloridas, conectados diretamente às aves modernas. A ciência nos dá a verdade sobre os dinossauros, e é importante que a história seja contada de forma justa.